Nuno Cláudio, diretor do Jornal Fundamental, agradecer-lhe a sua presença e a disponibilidade para participar nesta nossa iniciativa. Nuno, queria começar por lhe perguntar: informar as populações é o dever principal de um jornalista. Num mundo cada vez mais rápido, qual é que acha que são os riscos de se informar depressa? João, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à Junta de Freguesia de Azambuja e também à Junta de Freguesia de Viras de Cima esta atenção que tiveram para com os meios de comunicação e em particular para com o Fundamental numa data tão importante como é o festejar o assinalar do 25 de Abril. Riscos de informar depressa. Bom, há um velho ditado que diz: depressa e bem não há quem. Quando queremos fazer muito depressa, corremos de facto o risco de cometer erros. Esse risco existia no tempo do jornal em papel, quando não existia a internet ou quando a internet ainda estava numa fase muito preliminar, como existe agora. Eu, enquanto método de trabalho, procuro que o ato de informar seja qualquer coisa que não se faça em contrarrelógio. Temos um conjunto felizmente vasto de leitores que nos seguem, que são avisados quando as notícias são publicadas, e eu procuro, no fundo, fugir àquela tentação de querer publicar mais depressa do que os órgãos de comunicação concorrentes. Prefiro que a notícia seja bem apresentada, prefiro ter bases para assegurar a veracidade do que estou a noticiar, sem prejuízo de, por vezes, cometer erros. Isso acontece a todos, só não acontece a quem não trabalha nesta área. Mas, de facto, o risco existe. Hoje vivemos num mundo em que as coisas são todas muito rápidas, tudo de consumo imediato, as coisas estão a acontecer e imediatamente estão na internet através das redes sociais, das diferentes redes sociais, e há de facto a tentação do jornal e do jornalista querer publicar qualquer coisa à pressa, a ver se se antecipa a todo este tsunami de imediatismo. E eu, como disse ao João, procuro fugir a essa tentação, sobretudo por respeito aos leitores de há 30 anos do Fundamental, que estão habituados a outra forma de estar, que não essa corrida, digamos assim, contra o relógio para que se publique a todo o custo, primeiro do que toda a gente. O Nuno acabou de falar agora da internet e das redes sociais, que de facto vieram tornar a informação mais acessível a todos, mas também mais passível de escrutínio. O Nuno acha que isso pode ser pernicioso ou não? Olha, João, ainda bem que somos passíveis desse escrutínio. Durante 23 anos o Fundamental existiu em formato de papel e durante a maior parte desses 23 anos não havia internet, não havia redes sociais. Eu escrevia um artigo de opinião por edição, praticamente não fugia a nenhuma edição com esse hábito de escrever um artigo de opinião, e recordo-me que na altura o meu artigo de opinião, o artigo de opinião do diretor do Fundamental tinha algum impacto, as pessoas gostavam, seguiam, mas eu em cada 10, digamos assim, opiniões que tinha sobre o meu artigo, 9 eram positivas, e eu depreendia que quem tinha uma opinião negativa não tinha coragem de o dizer. E hoje o escrutínio é completamente diferente. Eu escrevo um artigo qualquer que seja, de opinião ao outro, e aparecem logo dezenas, se não centenas de reações nas redes sociais. Ainda bem que assim é. Isso de facto é fantástico, porque dá voz às pessoas, as pessoas podem manifestar-se, nós somos mais escrutinados, logo também temos mais cuidado com o que escrevemos, e no fundo o direito de opinar, que antes era quase que exclusivo de quem tinha um jornal, hoje é um direito de todos. Ainda bem que é assim. Abril traz-nos a possibilidade de haver liberdade de imprensa. Acredita que isso é uma realidade ou ainda surgem tentativas reais ou mais ou menos que encapotadas de censura? João, eu sou do tempo em que o Fundamental era grátis, sempre foi grátis, enquanto jornal em papel, e nós colocávamos os jornais nos quiosques, nas papelarias,
colocávamos montinhos de jornais que as pessoas podiam levar gratuitamente e sem dar cavaco a ninguém. E é evidente que os donos das papelarias e dos quiosques não podiam estar permanentemente com atenção aos montes de jornais. E por vezes eles desapareciam como milagrosamente. E eu sei que em alguns lugares, estamos numa vila chamada Azambuja, acho que por aqui isso aconteceu, pilhas de fundamentais com o isqueiro por baixo, regados a gasolina, e dados ao lume porque continham notícias que não convinham, na perspectiva de certas pessoas, que fossem divulgadas. Ora, o Fundamental surgiu em 93, 18 anos depois do 25 de Abril, isto aconteceu nos anos seguintes, portanto tínhamos uma revolução já há mais de 2 décadas e ainda aconteciam estas coisas. Não é fácil, porque durante mais de 50 anos muitas gerações viveram sob esse desígnio. As pessoas depois reconhecem que a transição para outro regime foi uma coisa boa, reconhecem em teoria o bom que resulta do facto de vivermos em democracia e de sermos livres de expressar as nossas opiniões, mas algumas gerações ainda estavam condicionadas pelo passado. Se hoje existe, eu penso que não, vai-se esbatendo essa tendência. É claro que muita gente reage mal, ainda há pessoas de velha guarda que perguntam, mas vocês podem escrever estas coisas? Mas cada vez são menos, e felizmente que as novas gerações já estão perfeitamente ambientadas ao viver em democracia e em liberdade. Agora esperamos que não haja um retrocesso, porque há o perigo de que a memória vá caindo no esquecimento e que os novos tempos tragam o retrocesso a outras alturas que nós de facto não esperamos regressar, e é por isso que iniciativas como a que estamos a viver nesta altura, no 25 de Abril, são de facto muito, muito importantes. Nuno, agora a apelar um bocadinho mais ao seu papel mais de jornalista do que de diretor do jornal, acredito que no decorrer da sua carreira, com toda a certeza, já teve que lidar com notícias que de alguma forma mexeram com a sua personalidade. Portanto, de que forma é que se consegue manter a isenção? Olha, João, quando as notícias mexem com a nossa sensibilidade, com a nossa essência, é sinal de que estamos a noticiar qualquer coisa de muito forte. Se for uma tragédia, a isenção aí está mais ou menos assegurada. Eu durante muitos anos acompanhei questões políticas, questões relacionadas com corrupção, com favorecimento, e o Fundamental tornou-se, de certa forma, um jornal bastante conhecido, porque havia a coragem de falar dessas coisas. E em muitas ocasiões eu tinha, de facto, a certeza de que determinada pessoa tinha pisado o risco, tinha sido tendencioso, tinha sido corrupto, tinha aceito qualquer vantagem para tomar uma determinada decisão. Tinha as provas. E quando é assim, é muito difícil nós termos um papel de isenção. De resto, eu nunca disse que o Fundamental era isento, nunca o disse. Eu, como jornalista, também nunca apregoei isenção. O que eu sou fiel às minhas convicções e não sou absolutamente partidário. Isso é algo que eu sou e que me orgulho de ser. Agora, isenção não. Repara, por exemplo, nos meios de comunicação, tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos, não fazem questão de ser isentos. Eles explicitamente designam uma orientação, publicitam essa orientação, sem prejuízo de serem depois sérios e, enfim, rigorosos no trabalho jornalístico que fazem. É exatamente assim que eu me sinto. Isento não consigo. Vejo, por exemplo, uma reportagem de um canal brasileiro sobre um malandro que foi apanhado a matar alguém, e o jornalista diz explicitamente o bandido, o assassino. Nós cá, mesmo que apanhemos alguém a matar alguém, dizemos o presumível assassino, mas presumível como se as câmaras filmaram o homem a matar. Não é presumível coisa em cima nenhuma, é assassino e ponto final. É por isso que as palavras existem. Portanto, eu nesse aspecto identifico-me mais com essa linha e não aprovou a isenção para depois andar por trás a não ser isento coisa em cima nenhuma. Agora, quando se fala isenção, a isenção é porque é a favor do partido A, B ou C. Não. Isenção não quer dizer isso. Eu posso não ser isento, mas ser apartidário. É assim que me designo.
É uma pessoa factual, no fundo é isso. Nuno, num contexto de órgão de informação local, a principal característica é ter um jornalismo verdadeiramente de proximidade. De que forma é que acredita que o vosso trabalho pode influenciar as pessoas? Influenciar nunca. A minha missão, enquanto jornalista, a nossa missão na equipa do Fundamental é informar, não influenciar. Eu quero que as pessoas se sintam informadas porque leram o Fundamental. Influenciar tem um significado diferente que nós não perseguimos no nosso propósito. Fazer jornalismo a nível local é de facto muito interessante, porque as pessoas estavam habituadas a ver na televisão e nos meios de comunicação realidade que não tinha a ver com a sua, isso de aparecer era para os outros, e de repente aparecem enquanto notícia, e não quer dizer que enquanto notícia seja mau, podem aparecer noticiados por boas razões. E faz muito sucesso, e toda a gente vê, toda a gente quer ver, e nós depois sentimos na rua esse carinho, esse feedback das pessoas, e muitas vezes também sentimos que demos um contributo para resolver qualquer situação ou para trazer à discussão pública uma determinada situação. Portanto, temos esse sentimento de dever cumprido, fizemos o nosso papel. Tem o lado mau, é que o jornalista que trabalha para o grande órgão de comunicação vive num prédio de 20 ou 30 andares, ninguém o conhece, ele nem conhece sequer o vizinho do lado. Portanto, pode escrever o que quiser, que está sempre, digamos assim, salvaguardado. Nós que trabalhamos a nível local é diferente, porque fazemos uma notícia e por vezes as notícias mexem com a sensibilidade das pessoas, tocam ali em determinados aspectos e depois saímos à rua e, enfim, e acontecem algumas situações menos agradáveis. Eu recordo-me que está aqui a minha esposa, a Júlia, eu recordo-me que uma vez estava num supermercado aqui da região e houve um senhor que era autarca, que infelizmente já não está entre nós, e que me ameaçou de morte, disse que me matava, e está à frente de uma fila de 10 ou 15 ou 20 pessoas, aliás, mais pessoas, o supermercado estava cheio, e ele aos gritos, eu mato. E pronto, é o preço da proximidade, mas o saldo é claramente positivo. Tanto é que estamos aqui a falar hoje, não é? Eu pelo menos ainda cá estou. Nuno, para terminar, falou que o Fundamental existe há mais de 20 anos. Qual é que é a diferença essencial do Fundamental de há 20 anos para agora? E, se me permite, acrescentando, o Fundamental hoje é um diário online, sendo que a sua autonomia está em causa quando o setor vive essencialmente da publicidade? Olha, começo pela diferença. A diferença, o Fundamental cresceu, surgiu há 30 anos, de facto, vai fazer 31 anos este ano, e surgiu como um projeto lançado por um jovem de 22 anos, de sangue na guerra, como contestatário, que queria, no fundo, aproveitar o Fundamental para poder revelar aspectos que eu achava serem de extremo interesse, de serem trazidos à discussão pública. E o Fundamental acabou por se impor como um jornal que tinha a coragem de publicar determinados factos, de trazer à discussão esses mesmos factos que eram quase como proibidos, não se podia falar destas coisas, não se podia falar porque depois havia consequências, não nos punham o ramal da água, não nos alcatroavam a estrada, não podemos ser contra determinadas pessoas. O Fundamental surgiu com o espírito diferente de coragem, um jornal atento, interveniente, e foi assim durante 20 e tal anos, por vezes, admito, até com algum exagero, pisando o risco, transpondo um bocadinho a fronteira, mas é o preço de publicar tantas e tantas coisas como nós durante esse tempo publicámos. Era uma linha editorial que tinha um custo pessoal, não falo a nível monetário. Como tudo na vida, chegou uma determinada altura e eu senti que tinha que alterar esse curso do Fundamental, essa linha editorial. Eu próprio já não me sentia tão confortável, tão motivado para lhe dar continuidade. Eram mais de 20 anos nesse registro. Havia desgaste, tribunais, ameaças, enfim.
tudo o que é inerente a uma postura como fundamental tinha teve durante mais de 20 anos. Chegou a um ponto em que eu parece que via à minha frente uma espécie de encruzilhada. Ou seguia para a direita ou para a esquerda. Para a direita ou para a esquerda não, porque isto aí pode ser mal interpretado. Ou seguia por um lado ou pelo outro. Uma das vertentes era terminar com o projeto, porque já não me identificava com o que fazia e já não queria continuar a fazer. A outra era alterar a linha editorial e torná-la num jornal mais consensual, mais equilibrado. Diz-me assim, então antes era desequilibrado. Pronto, era diferente. Agora é mais consensual e mais equilibrado. E eu identifico-me nesta fase da minha vida, porque já não tenho os 22 anos que tinha quando lancei o Fundamental, agora tenho 53, identifico-me mais com esta postura. É a postura que eu quero, é o jornal que eu quero, as pessoas são também outras, há novas gerações, há muitos e novos leitores. Nós hoje temos a noção, através das ferramentas que temos para fazer essa quantização, temos a noção de que temos milhares e milhares de leitores e, de facto, a responsabilidade para com esses seguidores, leitores, seguidores também do nosso canal, é muita. Por conseguinte, eu alterei e o Fundamental de hoje é um jornal diferente do Fundamental que era no início. E agora, eu sinto que o nosso tempo é capaz de estar a finalizar, porque já estamos lá no fim, mas em relação à última pergunta que o João colocou, isto é aqui uma questão de sobrevivência, ou seja, eu costumo dizer o seguinte, e para as pessoas terem, hoje é 25 de Abril, estamos a celebrar os 50 anos da Revolução, mas eu costumo dizer isto, eu e as pessoas que trabalham como eu, ou seja, que somos jornalistas, proprietários dos nossos próprios jornais, e hoje estão aqui a ver colegas que estão nessas circunstâncias, nós somos profissionais sem ordenado, ou seja, eu posso passar 30 dias do mês a trabalhar e a fazer reportagens fantásticas, notícias fabulosas, entrevistas muito interessantes, a trabalhar 12, 14 horas por dia. Eu chego ao fim do mês, eu recebo 0 pelo meu trabalho. Como é que eu recebo? Se eu não vendo a informação, o acesso às plataformas é livre, o acesso às nossas, portanto, aos sites e aos sítios onde estão as nossas notícias é livre, portanto eu recebo de quê? Ora, eu tenho que ter uma profissão paralela, alternativa, e essa profissão é vender publicidade. Se eu não vender publicidade, eu não recebo nada pelo trabalho que faço de jornalista. Isto era como, por exemplo, o João, que tem a sua profissão, trabalha das 8 até às 6, ou das 9 às 6, chegasse a casa ao fim de 8 horas ao novo trabalho e ainda ter que andar no comércio, nas empresas, nos serviços, a vender publicidade para assegurar que tinha um ordenado, depois de ter trabalhado 8 ou 9 horas por dia. Mas essa é a minha realidade. Há 30 anos já me habituei a viver dessa forma, mas continua a ser essa a realidade. Portanto, como é que um jornal que tem responsabilidades pode, digamos assim, não sobreviver sem esta vertente, sem a vertente do contacto com os patrocinadores? Não consegue. E depois há outra questão, é que deontologicamente eu, enquanto jornalista, não deveria vender publicidade. Portanto, o que me estão a dizer é um jornal local que tenha apenas uma pessoa, que seja o jornalista, o diretor, o proprietário, não pode existir. Porque tem que fazer notícias para manter as populações informadas. Ainda bem que existe, 25 de Abril, obrigado por existirem, obrigado por serem o garante da democracia, e cá estamos nós a receber a nossa medalhinha também. Mas depois como é que nós vamos sobreviver? Se nem sequer como jornalista eu posso vender publicidade porque é deontologicamente errado. Tens que arranjar alguém para vender publicidade. Certo, mas como é que eu pago essa pessoa? Onde é que eu tenho capital? Onde é que eu tenho receitas para pagar ordenado, subsídio de férias, subsídio de Natal, com tudo o que isso implica no mundo em que nós vivemos, com as dificuldades que temos hoje? Portanto, é um desafio. Mas pronto, também é um desafio manter a democracia e estamos cá todos empenhados nesse contexto. Eu espero que nas próximas comemorações do 25 de Abril ainda hajam jornais para chamar, como simpaticamente a Junta de Freguesia da Zambuja e a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima se lembraram de fazer. Espero que ainda hajam jornais para chamar
jornalistas para entrevistar no ativo e jornais locais que ainda deem o seu contributo. No patamar em que estamos, não será fácil que alguns se mantenham. Nuno, muito obrigado, foi um gosto. João, muito obrigado também por este bocadinho e uma vez mais agradecer às duas juntas de freguesia, ao André Salema e ao António Terrão por se terem lembrado dos jornais locais nesta data tão importante. Obrigado.